Olá a todos. Eu vou fazer mais uma aula com pintura acrílica. Eu vou fazer uma obra que tem muito a ver com a nossa região, vai ser uma marinha. Eu deixei o potinho aqui que eu usei na última obra, aquela da janela, da última aula de pintura acrílica. Eu vou reutilizar o potinho, só virando aqui a parte de trás. E para quem acompanha a paleta que eu estou usando, eu vou usar aqui, ó, azul turquesa, ou azul cerúleo, azul celeste, azul da Prússia, mas se não tiver pode usar o ultramar, que ele é um pouco mais escuro, um pouco mais claro que esse, o Prússia é mais escuro, o amarelo ocre, amarelo cádmio, sempre, né, a utilização do branco, e relembrando a questão do papel. É um papel que eu dei uma camada, essa é uma camada quente, a próxima já vai ser uma camada bem diferente dessa. Eu vou trabalhar com um tom frio, aí eu vou botar os três um do lado do outro bem no início do vídeo, do próximo vídeo, para vocês verem a diferença que dá o tom do fundo. Aí das tintas que eu vou usar, eu também vou usar sempre o terra de siena queimada, que são as cores que eu mais uso, são as terrosas, né? O amarelo ocre, o terra de siena queimada sempre estão predominantes nas minhas pinturas. Vou fazer uma divisão aqui na palheta, lembrando que eu sempre começo a organização do amarelo até, do branco, aí os amarelos até um preto feito. Eu sempre começo com amarelos, aí normalmente vem a mistura aqui, eu colocaria azuis e vermelhos. Então amarelo, azuis e vermelhos. E eu coloco as misturas entre uma e outra, fazendo um círculo cromático. Na aula de lápis de cor, quem não viu, dá uma olhadinha lá que tem uma explicação de círculo cromático. Então vou começar aqui botando Prússia. Eu vou deixar pronto um verde aqui, bem que eu não vou utilizar agora, mas eu já vou deixar ele pronto. O pincel já estava sujo, eu faço tudo de uma vez só. Gosto de fazer esse sempre em degradê quando eu coloco as cores. Bom, voltando aqui, só para a gente relembrar, as pinturas sempre são feitas de trás para frente, principalmente os acrílicos. Então a gente vai trabalhar com uma certa sobreposição na pintura. O que é sobreposição? A gente vai começar pelo fundo e vai adicionando cores para frente. O fundo aqui vai ser o céu, claro, que é a coisa mais distante que nós temos. E depois eu vou chegando para o primeiro plano, que vai ser o mar, a vegetação, a areia. Então eu vou começar pelo desenho. Da última vez que eu fiz o desenho em grafite, eu não achei que ele ficou tão bem visível. Então dessa vez eu vou começar desenhando direto com o pincel zero e a tinta branca, porque eu acho que fica melhor para enxergar aqui. Eu peço sempre para que desenhe primeiro no grafite. Aqui é só uma questão de que eu não posso não deixar que vocês enxerguem. Então aqui eu vou diluir o branco, pincel 0, 422, e vou começar a fazer o desenho aqui, ó. Linha do horizonte bem abaixo da linha central da minha tela, no caso do meu papel. E eu vou fazer... O desenho é tão básico, até é legal eu não fazer o desenho
com grafite, porque é tão pouca coisa. E isso aqui é basicamente o que eu vou desenhar, que é quase uma forma triangular deitada, né? É só uma linha reta, que é a linha do horizonte, e a linha do mar, que vai definir a minha areia e meu céu. Então, óbvio, esse desenho vai ser muito céu e muita areia, e muito poucos outros detalhes. Eu vou dar uma preenchida no céu com extremo branco e quase nada do azul cerúleo ou celeste. E vou fazendo esse degradê para cima. Para cima eu vou adicionando os outros tons. Vou trocar de pincel porque eu não gostei muito do efeito desse pincel. Vou pegar um pincel redondo aqui. Vê como é que agora dilui bastante? Ele lembra uma aquarela. Então eu vou adicionar mais pigmento e agora eu já vou entrar com um pouco de azul da Prússia, que eu quero ele com um tom mais escuro na parte superior. Isso aqui a gente chama de pré-pintura. Eu só vou dar uma cor, só para ela fixar, e depois eu vou voltar dando os tons mais escuros. Aproveitando que eu já estou com esse tom escuro, e lembrando que o tom da água é sempre um espelho do mar, eu vou utilizar na água. Não tem problema desse efeito aqui acontecer, dele manchar para baixo, já que é só uma pré-pintura. Então eu só vou colocar a cor onde ela é. Na parte mais da borda da água, eu já vou adicionar mais branco e também deixar a passagem de tom ou degradê. Na verdade, a passagem de tom e o degradê, né? Veio com o pincel sujo da água, eu já venho direto para o céu e faço melhor a passagem de tom. Na parte da areia, eu entro com ocre e branco. Esse momento é mais despreocupado mesmo, tá? Então vocês podem somente lançar o tom sem muita preocupação com detalhe. Só uma questão, o mar e o céu eu trabalhei dessa vez da horizontal. E você vai ver que na segunda camada que eu vou dar, eu já não vou trabalhar tanto na horizontal no céu. E aqui na areia, entrei com ocre branco, dando só uma primeira camada. Eu vou dar um tempinho para essa tinta aqui secar e já retomo com outras camadas de tom. Então esse quadro vai ter esse desenho vai ter mais de uma camada, porque a primeira que eu dei, eu estou dando bem aguadinha. Então ela não vai subir, se eu não deixar secar, ela não vai trabalhar com tanta influência. Então eu vou deixar ela secar, senão eu vou criando várias manchas e não fica legal. Então eu vou deixar ela secar e volto trabalhando em cima dela de novo. Só um instantinho. Então vou dar a segunda camada agora com o degradê após a pintura seca, nessa pré-pintura. Pré-pintura nada mais é do que você colocar a cor onde elas são, tá? Sem se preocupar com os detalhes nesse momento. Então agora eu vou trabalhar com um pincel mais macio, um pincel pelo de Marta Tropical. Ele tem um pelo mais macio. Antes eu estava trabalhando com um pincel de pelo longo, pelo redondo. Esse aqui é um pincel chato. Estou só dando uma limpeza nele aqui. E vou começar a trabalhar. Novamente, um degradê mais acentuado agora com uma tinta mais... A gente chama de tinta mais gorda, que é uma tinta sem o diluente, sem a água. Então aqui eu vou utilizando o ocre branco. Dessa vez aqui eu falei que eu ia usar um dos vermelhos, eu acabei não pegando. Mas o vermelho que eu vou usar é o magenta.
Então, vou colocar aqui no canto. Como eu falei da mistura, agora só como eu botei o vermelho aqui, eu vou complementar. Amarelo, alaranjado, que é o terra de cena queimada, o magenta, os azuis e o verde, que é a mistura do amarelo com o azul. Então eu fecho a organização da minha paleta assim. Vou adicionar quase nada do magenta aqui na mistura do meu... Então eu vou ter um tom meio avioletado. Agora, sem utilização de água. A água aqui bem pouca, porque eu quero uma tinta mais gorda. E eu vou subir fazendo um degradê e fazendo umas nuvens. Eu vou explicar como é que eu faço a nuvem, né, e passagem de tom para a parte de cima. Então eu vou começar com um tom mais claro na base. Aqui eu dei uma pausa, tá vendo? Eu dei um espaço. Agora eu também vou começar a utilizar o azul da Prússia. E nessa parte superior, toda mais escura. Eu queria que vocês observassem a questão da pincelada agora. Além de estar mais encorpada, eu começo a fazer uns movimentos em X para não ter tanta marca. E eu quebrar um pouco desse movimento de baixo, que é todo na horizontal. Agora eu vou entrar com bastante branco e vou marcar as nuvens. Observa que eu estou com o pincel em diagonal e vou deixando tinta mais gorda, ou maior quantidade de tinta, na parte superior da nuvem, e depois eu deito o pincel e deixo ele diluir ou esmaecer para baixo. Então, ó, eu tenho uma passagem e eu tenho uma nuvem bem simples de fazer. Então, novamente, ó, pincel na parte de cima, a tinta na parte de cima do pincel em diagonal, eu faço o branco da nuvem. Essa aqui eu fiz meio reta, não gostei do movimento, vou invadir a parte do azul do céu. Ah, ela ficou um pouco azulada, não problema nenhum. E deixo ela esmaecer para baixo. Como aqui embaixo tem ocre, eu vou pegar esse meu ocre sujo e já vou fazer o equilíbrio tonal. Toma cuidado para não deixar verde, porque senão fica um pouco estranho. Ou você pode quebrar com um pouco do magenta. E como tem o azul no pincel e o magenta, eu acabo criando um tom acinzentado. Então eu dou um tom mais escuro para a nuvem, crio um corpo maior para ela, e só na parte de baixo eu misturo. E agora eu faço a passagem de tom. Passagem de tom com pincel seco. Então eu tenho um melhor movimento. Aqui, aproveitando que o azul ainda está molhado, eu crio uma passagem de tom na parte inferior também. Então toda a parte inferior desse tipo de nuvem, ele é bem misturado com o céu. Então eu crio uma passagem aqui mais fácil de ser vista, mais fácil de ser feita. Não tem uma noção exata de onde começa a nuvem e termina o céu. Então, ó. Eu achei que a parte superior da minha nuvem, essa daqui de cima, ficou muito escura. Eu vou dar uma passada com branco, destacando um pouco mais em alguns lugares. Agora eu vou passar para a parte da água. Eu vou fazer só um movimento básico também. Vou adicionar o magenta, assim como está aqui. Vou sumir com a linha branca agora também. Então,
Então aqui eu tenho um tom mais escuro na parte superior. Eu vou entrar na parte de baixo com um azul, um pouquinho do verde cádmio, do amarelo cádmio, desculpa, eu vou ter um tom esverdeado. E vou fazer também um movimento na horizontal, fazendo uma passagem de tom, com o azul. Como a borda aqui sempre fica mais clara em todas as praias, eu vou adicionar o branco com um pouco do ocre, que aí ela vai estar novamente em harmonia com o resto da obra aqui. Ok, fiz a passagem de tom até em cima. E agora eu tenho um mar mais harmônico. Ficou muito contornada essa borda aqui de uma para outra. Vou aproveitar que está molhado e vou passar o pincel seco entre um tom e outro. Aí ele cria uma passagem de tom, ele quebra esse tom reto. Ele dá um tom com uma passagem mais sutil, em vez de ficar aquela linha dura, presa. Aqui eu vou fazer uma onda, então eu vou pegar um pincel mais fino, pode ser o 0, o número 2, que você sentir maior firmeza. Aqui eu estou pegando um pincel, vou usar aquele 1422, não, vou usar esse aqui. Fazer uma limpeza nele aqui também, está sujo de verde. E vou fazer aqui, ó, com o branco, de novo, né, desenhando com o branco. Eu vou fazer só uma crista da onda bem sutil. E a partir daqui, eu vou fazer uma dobra. Então eu vou ter um efeito de onda, como se ela estivesse estourando. Aqui ela aberta e aqui ela estourando. Para eu destacar esse efeito, eu vou vir com os tons que eu já estava usando. No caso aqui eu posso usar o tom do mar um pouco mais escuro, aquela linha escura que eu tenho lá dentro, então eu não fujo da harmonia. E embaixo dela eu vou dar uma clareada com esse tom mais esverdeado que eu coloquei aqui embaixo. E agora eu faço tanto a passagem de tom para cima, quanto a passagem de tom para baixo. Para eu destacar aqui a frente da minha onda, eu dou um tom um pouco mais escuro. Lembrando que isso aqui é bem para iniciante. Se vocês começarem a fazer os trabalhos em casa, por favor, me envia no WhatsApp, me envia no e-mail. Me envia aqui no comentário também do vídeo. Caso tenha alguma dificuldade, não tenha entendido alguma coisa que eu falei, eu peço sempre para que me mande. Aí eu posso melhorar a aula para o seu entendimento, tá ok? E aqui eu vou fazer uma última linha mais sutil para dar movimento a esse mar, porque esse mar não pode ficar paradinho, né? E você enriquece, porque no terceiro plano ele quase não vai ter detalhe, ele quase não vai ter movimento. Quanto mais para frente, mais destaque ele vai ter e mais detalhe. Então você começa a adicionar algumas linhas para dar mais movimento, para você ter um pouco mais de um trabalho mais fluido. Eu dou uns movimentos em diagonal para fazer essa onda ter um movimento mais forte para cima. Então eu faço uma curvatura ao contrário agora. Aqui ela desce aqui e aqui eu dou uns traços para criar um movimento da onda subindo.
Na parte de trás eu também vou dar alguns toques, mas muito em menor quantidade, já que aqui não é para ter tantos movimentos, é só para não ficar estático, mas nada com muito detalhe, por favor. Agora eu venho para o primeiro plano. Esse meu primeiro plano, eu vou fazer uma vegetação aqui, eu vou colocar umas árvores, uns coqueiros, algo do gênero, bem típico de praia, uma vegetação baixa aqui no lado esquerdo. Eu vou usar um pincel número 2 para ter um movimento mais curto, mais rápido. Eu vou começar com a vegetação e depois eu vou começar fazendo esse primeiro plano. Então toda essa parte de baixo, vou até jogar um pouco para cima aqui. Então toda essa parte de baixo eu vou trabalhar ou com verde ou com ocre. Então sejam os tons terrosos. Eu vou começar com a vegetação, só porque eu quero cobrir aqui para ver. Não, vou começar com a areia, porque eu acho que eu vou dar um movimento mais fácil, mais rápido para vocês. Depois vocês vão ter um entendimento melhor. Ainda mais porque o branco, o céu tá. Desculpa, o mar tá molhado. O mar tá molhado é ótimo. A cor do mar tá molhada e eu não quero sujar o verde por enquanto. Então aqui eu vou dar um tom um pouco mais escuro. Eu achei que abriu muito o tom do ocre. Vou entrar com um pouco do terra. Mais agradável agora para mim. Então aqui só terra e ocre por enquanto. Nas áreas aqui também. Começando sempre, lembrando sempre que agora eu estou trabalhando com uma tinta mais magra. Eu desculpo, uma tinta mais gorda. Que agora já é questão de planos, né? Aqui já é o plano da frente, o primeiro plano. Então eu já começo a trabalhar com uma tinta mais espessa. Como eu conversei com vocês antes, a questão do tom, a harmonia. Eu joguei um ocre na parte superior e também fiz uns tons com roxo. Então aqui eu vou pegar e vou misturar de novo. Aqui eu fiz uma sombra esverdeada, mas eu quero ela mais avioletada. Então eu vou entrar tanto com magenta, tanto quanto azul. Tá muito puxado pro verde ainda pro meu gosto. E agora tá no tom mais me agrada. Aqui eu vou fazer um coqueiro. Então eu vou jogar uma sombra projetada aqui. Eu não sei. Vou jogar pra frente aqui uma sombra. E vou marcar mais ou menos o que vai ser o meu coqueiro. Que ainda não existe, né? O primeiro coqueiro que tem a sombra antes dele. E aqui eu vou jogar uma sombra, assim como a gente fez naquele da árvore do último vídeo. Que vão ser os outros coqueiros que vão estar num local aqui que a gente não vai estar enxergando. Eles vão estar fora da imagem. Então aqui ó, tem um movimento de sombra. E a sombra de um coqueiro com certeza vai ter que sair daqui. E eu vou ter que respeitar um movimento próximo a esse do que eu estou fazendo na sombra. Então você já começa a enxergar aqui a sombra, a areia, os destaques. Uma coisa que eu fiz na água eu vou fazer aqui novamente, que são dar toques curtos para ter mais movimento, principalmente porque aqui é primeiro plano. Eu vou voltar de novo com aquele pincel fininho. Toques curtos para ter movimento de areia, para ter movimento no primeiro plano.
Então eu vou diminuindo para trás os toques, porque senão eu fico muito poluído, eu não sei para onde eu vou olhar de muita informação. Então agora eu já fico com um movimento de areia, mar e céu. Agora eu vou trabalhar esse lado esquerdo com vegetação e um coqueiro. Eu vou trabalhar primeiro com a vegetação porque o coqueiro vai cobrir, ó. Ele vai ficar pela frente. Então eu vou trabalhar aqui com o pincel número 2. Essa vegetação eu vou começar com um morrinho, um montinho, um ocre de terra, que é um tom que eu estou usando aqui na base. Então eu também vou utilizar ele aqui. Ficou muito quente, mas mesmo assim eu vou continuar adicionando, porque eu vou trabalhar esse tom. Não esquece que aqui vai ter um coqueiro, hein, gente? E aqui eu entro na parte superior, só para eu ter uma visão melhor. Vou entrar primeiro com um verde mais escuro, botei um pouco mais de azul da Prússia para ter esse verde mais escuro, só fazendo a marca. Como eu não quero que ele destaque demais, porque ele ficou como é o primeiro verde no desenho, ele ficou destacado demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar as cores que eu já estou usando, principalmente quando você quer dar uma distância maior a alguma coisa, você coloca o tom mais azulado que você está usando. Eu estou usando um azul turquesa, então eu vou dar uma baixada no tom com o próprio azul turquesa. Eu fiz uma espécie de arbusto, mas eu não gostei do movimento. Eu acho que ela para praia, normalmente ela tem um movimento de grama, de mato. Então o que eu faço? Volto com o nosso pincel fino. E dou um movimento de vegetação. Vou destacar com o ocre, eu sempre tenho que fazer uma harmonia. E aqui eu dou toques diferentes, porque eu já quero uma vegetação mais rasteira. Então o toque não vai ser de mato para cima, e sim toques deitados. Como eu falei que eu achei muito quente esse tom aqui que eu botei aqui embaixo, eu vou esfriar com o azul. Como a cor de baixo está molhada, ele já vai me dar uma passagem de tom. E aqui eu faço uma outra coisa. Como a luz está de lá para cá, eu crio uma sombra na frente do meu arbusto. Também faço umas vazadas de cor, boto uns ocres e branco, crio umas passagens de tom aproveitando que a cor está molhada. Vê que eu não respeito em momento nenhum o coqueiro que vai estar aqui, tá? Eu pinto como se ele não fosse existir, depois eu faço uma sobreposição dele. Então aqui eu tenho uma paisagem bem simples, né? De praia, tá bem fechada. Uma coisa que eu vou fazer até para ter uma harmonia, já que eu joguei um verde, é fazer uma passagem de tom até em cima com o coqueiro. Esses tons mais escuros e mais quentes, eles também vão subir nesse tronco desse coqueiro e eu vou ter uma harmonia melhor. Posso adicionar aqueles barquinhos clássicos aqui na água, posso colocar uma canoa típica de Arraial do Cabo na areia, mas inicialmente eu não pretendo fazer isso. Aqui eu pretendo colocar uma vegetação, porque eu achei que o único local com verde aqui e futuramente no coqueiro, eu acho que vai faltar uma certa distribuição. O desenho vai pesar muito para um lado, não vai fluir direito para o outro. Então acho que eu devo colocar uma vegetação aqui ou aqui embaixo. E aí eu vou ter um coqueiro verde, 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 eu vou ter uma comunicação
E posso assinar aqui com um tom esverdeado, se eu quiser. Então, novamente, aqui eu vou fazer um certo preto. O preto que eu mais gosto de fazer, que é terra e azul. Esse preto eu vou deixar um preto quente, porque vai ser o tronco. Eu posso fazer o coqueiro virado para dentro, dobrado para fora. Esse eu vou dobrar, fazer uma curva para fora aqui, já que meu tronco da sombra, a sombra que eu marquei aqui, está dobrado assim. Então aqui eu fiz só uma marcação escura para saber onde ele vai ficar. Não quero fazer um somente, então eu já vou marcar um outro aqui atrás bem suave. Eu posso fazer lá atrás curvado para a direita, curvado para a esquerda. Eu vou fazer curvado para a direita, mas vou fazer ele com menor quantidade de detalhe do que esse aqui. Esse vai estar um coqueiro em primeiro plano. Então vocês vão ver que os verdes que eu vou colocar serão diferentes. Não vai deixar de ser coqueiro, mas os verdes serão diferentes. Eu vou colocar aqui uma marcação básica para saber onde vão ficar as folhas. Posso fazer com escuro, posso fazer com verde. Posso fazer da maneira que eu achar mais simples. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Gosto sempre de desenhar a linha central da folha para me situar com relação ao movimento, qual direção que ele vai estar ficando. Eu não quero fazer tão grande, porque senão eu vou cobrir todo o detalhe da nuvem. Agora eu vou dar os destaques aqui na parte superior do coqueiro. Então o verde aqui é aquele mesmo verde que eu estava fazendo aqui para a parte de baixo. Esse aqui de trás eu vou colocar ele azulado, porque eu não quero muito destaque, já que ele não vai estar em primeiro plano. Só faço curvatura para baixo, olha. E agora eu vou entrar com um pouco do ocre para ter um equilíbrio. Eu não sei como é que vai ficar a visão de destaque de vocês desse coqueiro, mas eu vou dar um zoom nele aqui assim que eu terminar, para vocês terem uma visão melhor. Ele é bem simples, eu não estou marcando nada muito detalhado não. Ó, tá ok? Ele é bem simples, bem básico, nada muito destacado. Agora eu vou tirar o zoom só pra gente começar o outro coqueiro. Vou começar com as mesmas cores que eu já estava usando, o verde mais azulado, sendo que esse aqui vai ser mais trabalhado, entrarão mais cores, será mais destacado. E o traço das folhas ser mais escuro, maior. Eu comecei pelo lado direito, mas eu já tenho uma certa prática. Para quem não tem prática, eu aviso que comece sempre pelo lado esquerdo, por causa do apoio de mão, para você não sujar o coqueiro. Deixei muito claro. Vou entrar agora com Prússia, fazendo um verde mais escuro. E claro, com ocre para eu ter
um verde um pouco mais escuro e mais queimado, para ter destaque com relação ao fundo. Sempre curvatura para dentro. E essa é só a primeira camada, ele terá feito de várias camadas de verde. Tem hora que ele não aparece em cima do azul, mas não se preocupa, coloca e na outra camada ele acaba destacando. Agora eu vou entrar com uma camada mais escura, então eu vou fazer um azul, desculpa, um verde mais azulado, puxado para um Prussian. Lembra um tom de verde esmeralda. Quem tiver pode colocar. Eu gosto de fazer sempre com as cores que eu já estou usando, porque cria uma harmonia. Tom mais claro e vou abrindo as luzes.
Fazer uns coquinhos aqui embaixo. E aqui eu vou destacar, eu fiz duas folhas, uma lá atrás e uma aqui na frente. Eu vou destacar agora, uma da outra. Bom, um desenho bem simples, acho que dá pra gente visualizar legal. Vou dar outro zoom aqui no coqueiro de cima. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. E aí está. Uma paisagem bem simples, pra gente ter como base das aulas de acrílico. De novo, vou fazer um anagrama. Aqui talvez eu botasse uma vegetação, mas eu acho que não, pra mim tá ok. Acho que já dá pra passar só com essa marcação aqui mesmo. Bom, tá ok, até uma próxima aula. Eu vou tirar primeiro aqui a fita crepe, pra gente ver como é que ele fica. Lembrando, sempre em diagonal. Se passar de qualquer jeito, ele arranca parte da pintura, então tem que sempre tirar o fita crepe em diagonal. Não tem problema se ela rasgar, retorna e faz do outro lado. Com muito tempo colada, e agora ela tá me dando trabalho para tirar. Mas não tem problema, com paciência a gente tira. Eita, com passo para tu, dá para visualizar melhor agora. A fita crepe estava poluindo o desenho. Lembrando que em alguns lugares sempre aparece o fundo respirando. Esse aqui já foi mais uma pintura acrílica. Na próxima aula eu vou trazer um papel de fundo diferente e a gente vai trabalhar com outro tipo de técnica também. Um abraço a todos.